Acordou com um rangido suspeito vindo do hall de entrada. Era um som baixo, mas insistente, como se alguém abrisse cuidadosamente uma porta antiga, tentando não acordar a casa inteira. Lá fora, a escuridão do amanhecer ainda pesava no ar, densa como a neblina sobre o rio Tejo, e o relógio digital no criado mudo piscava 4h42 da manhã em números vermelhos que pareciam ameaçadores na meia-luz. Ao seu lado, a sua mulher, Catarina, dormia profundamente, o rosto afundado na almofada, respirando suavemente, como sempre após um longo dia a trabalhar na mercearia da aldeia. Os seus cabelos castanhos claros espalhavam-se pela fronha desbotada, decorada com padrões geométricos que lhe lembravam as colchas antigas da avó, impregnadas do cheiro do naftaleno das férias passadas na casa de campo em Trás-os-Montes. Ele esforçou-se para não fazer barulho com as molas do velho sofá-cama, que rangia como uma carroça enferrujada a atravessar uma estrada de terra. Saiu debaixo do pesado edredão, que cheirava a mofo, detergente barato e uma fragrância discreta de maçã e baunilha, o perfume que Catarina comprava nos mercados locais em promoção, um cheiro que sempre o acalmava. Havia já 2 semanas que estavam a viver temporariamente na casa da sogra, enquanto na sua modesta casa de Lisboa substituíam os radiadores de enferrujados e tapavam as fissuras nas paredes, de onde entrava um frio tão intenso que os dentes batiam uns nos outros e o parapeito da janela cobria-se de geada. A pequena divisão onde estavam instalados era abafada, com reboco estaladiço, amarelecido pelo tempo e pelo fumo dos cigarros que a sogra fumava às escondidas. As teias de aranha nos cantos e o cheiro a mofo tornavam o lugar um refúgio desconfortável. Ele sentia-se acordar com dores nas costas, como se tivesse carregado sacos de cimento a noite toda, e o linóleo gelado sob os pés nos fazia estremecer e resmungar baixinho contra aquela maldita casa antiga, onde cada centímetro parecia testemunhar o peso da era do Estado Novo. Desde o papel de parede desbotado até as portas rangentes. Ao longe, ouvia o som abafado do elétrico a passar pela Avenida da Liberdade, um barulho metálico e ritmado, como um lembrete de que a cidade nunca dormia, mesmo naquela hora. Pensava no condutor a bocejar e nos passageiros, sombras raras da madrugada, a regressar ou a sair para o turno. De repente, a porta do prédio rangeu, ecoando pelos andares, como se alguém tivesse decidido sair para fumar ou levar o lixo. Pensou que fosse o tio Manel do 3º andar, um homem de hábitos matinais estranhos. Parou, atento, tentando perceber se não estaria a imaginar tudo, fruto do vinho que tinha bebido na noite anterior. Umas cervejas para relaxar depois do turno na fábrica. Rangido transformou-se num bater suave, quase silencioso, como se alguém manuseasse com cuidado as latas de compota que a sogra costumava fazer no verão na quinta, ou tivesse deixado cair um pequeno objeto. Um garfo, uma rolha, as chaves do apartamento, que ficavam sempre sobre a toalha de plástico da mesa da cozinha. Manchada de chá e gordura. O som vinha da cozinha, mas havia algo de errado, inquietante. Não era apenas o ruído do cotidiano, mas um segredo, uma coisa que não devia ser perturbada, como um baú antigo cheio de segredos familiares. O sono desapareceu completamente, dando lugar a uma mistura de curiosidade e ansiedade que lhe apertava o peito como um nó de neve molhada dentro do casaco no frio de novembro. Lembrou-se dos medos da infância, das casas da avó em aldeias do interior, dos rangidos do chão e das janelas a baterem com o vento. Agora era um homem adulto, mas o seu coração ainda disparava. Será ratos? Pensou. Ou ladrões. Naquela zona, em prédios velhos, tais coisas não eram incomuns. Avançou pelo corredor em pontas de pés, tentando distribuir o peso, mas o linóleo velho estalava sob seus pés, denunciando como um traidor num filme de espionagem barato. Cada som parecia um trovão no silêncio da casa, onde até os ratos pareciam conter a respiração, e as paredes finas deixavam passar cada sussurro dos vizinhos. Na sua cabeça, já imaginava Catarina despertar, esfregando os olhos com os dedos finos e a perguntar com voz sonolenta: João, onde é que vais a estas horas? Não consegues dormir por causa do trabalho? Queres que tome um calmante? Ele ia inventar qualquer coisa sobre sede ou insônia para esconder a paranoia que lhe apertava o peito. Uma onda arrastá-lo para o fundo. Chegou à porta da cozinha e abriu-a lentamente, milímetro a milímetro, tomando cuidado para não mexer no pano que a sogra pendurava num prego para limpar a mesa. Um pano impregnado de gordura e detergente. A fraca luz do candeeiro da rua, filtrada por cortinas puídas com margaridas desbotadas, que por certo ali estavam desde os anos 80, iluminava a figura de Maria Helena, a sua sogra. Ela estava de pé junto ao velho frigorífico Minerva, que roncava como um tractor cansado, a consumir eletricidade e a fazer barulhos irregulares como um coração com arritmia. Sua silhueta cheia movia-se ao ritmo de uma música inaudível, talvez aquelas canções antigas da rádio que ela ouvia na juventude, enquanto suas mãos mexiam nos armários, libertando um ligeiro tilintar. A porta do armário suspenso, onde ele tantas vezes esbarrava quando apanhava o chá de manhã, rangia em sintonia, produzindo um som quase hipnótico, com arrepios a percorrer-lhe a pele.
como o vinil riscado de um disco antigo. Na mesa, havia um pacote de bolachas aberto, daquelas que Maria Helena escondia de todos, queixando-se da dieta e dos quilinhos a mais. Perto, um garfo pegajoso com restos de doce de cereja, e na pia um copo mal lavado, com manchas de compota de maçã, feita por Catarina no dia anterior. Soalho estalou sob os seus pés, como uma bolacha a partir-se, e o eco espalhou-se pela cozinha, fazendo-o congelar no sítio. Maria Helena virou-se de repente, e os seus olhos encontraram os dele. O olhar era afiado, como a faca que ela afiava na cozinha com tanta precisão que salpicava faíscas. O rosto dela estava coberto por uma espessa camada de creme anti-rugas, com cheiro a baunilha e farmácia, que ela passava religiosamente todas as noites diante do espelho, resmungando sobre a velhice. Os olhos, delineados com lápis barato comprado nas feiras, cintilaram uma mistura de medo e raiva, como um gato apanhado a roubar nata do parapeito da janela do vizinho. Os lábios, pintados com batom fúcsia que deixava marcas nos copos e às vezes na gola do seu roupão, mexeram-se e ela rosnou: João, que estás a fazer aqui a estas horas? Não consegues dormir? Ouviu-se alguma coisa nesta casa velha? A voz saiu rouca, quase quebrada, como se ela estivesse a ensaiar um papel numa peça amadora da aldeia. Ele reparou nas unhas curtas e afiadas dela agarrar à beira da mesa, deixando marcas profundas na madeira. No pulso pendia uma pulseira barata de contas de plástico, que ela normalmente tirava para dormir, mas que agora brilhava à luz do candeeiro, como uma bijuteria dos anos 90 comprada no mercado. O roupão de flanela estava mal fechado, deixando à mostra a borda de uma camisola velha com gola rendada, que parecia carregar as memórias da sua juventude, casamentos, festas. E agora pendia nela como uma lembrança do passado. Ela não parecia a mulher rabugenta que normalmente os ralhava por deixarem meias espalhadas, mas alguém apanhado com segredo, o que só aumentava a ansiedade dele. Só queria beber um copo de água, murmurou ele, desviando o olhar e fingindo não notar a postura estranha dela. Maria Helena permaneceu ali, como uma sentinela a proteger aquele armário dos males do mundo, inclinada ligeiramente para frente. O coração dele martelava dentro do peito como um martelo numa forja, mas ele forçou a respiração a ficar calma, apesar da garganta seca e do aperto no estômago. Percebeu que não era só sede, mas uma necessidade urgente de respostas que poderiam dissipar a névoa de suspeita. Ela recompôs-se rapidamente, ajeitou o roupão, quase derrubando o saleiro de porcelana com uma fissura, que Catarina prometera deitar fora, mas que a sogra guardava como relíquia. Avançou alguns passos, arrastando os chinelos gastos que batiam no linóleo como panos molhados. Vou pôr a água a ferver, já que estás acordado, disse com uma falsa gentileza, algo totalmente fora do seu habitual comportamento. Normalmente ela só dava ordens como uma sargento do exército ou queixava-se da juventude de hoje, que nada valoriza. Ele lembrou-se da discussão de ontem entre ela e Catarina sobre lavar a louça, que só tinha inflamado ainda mais as suas suspeitas. Maria Helena raramente lavava um prato, despejando tudo na pia para Catarina ou resmungando que os jovens eram preguiçosos e passavam o tempo enfiados nos telemóveis a ver novelas, em vez de ajudarem em casa. Ele assentiu, tentando não olhar para o maldito armário que parecia zombar dele com seu rangido constante, recordando-lhe cada pequeno desconforto daquela casa, desde a torneira pingando até ao pó nas prateleiras. Quando esticou a mão para apanhar o pacote de chá na prateleira, exatamente por cima do armário, os seus olhos cruzaram-se novamente com os dela. Por um momento, pareceu-lhe que havia um brilho estranho no olhar dela. Talvez sarcasmo, como alguém que conhece o seu segredo e dele se diverte, ou uma ameaça que fazia a pele arrepiar-se como o vento frio de outono numa rua deserta. Ele virou-se, concentrado na tampa teimosa do pacote, os dedos deslizando pelo cartão como se estivessem dormentes do frio. Nesse instante, o alarme do telemóvel tocou, estridente como uma sirene de um filme antigo de guerra. Ele sobressaltou-se, quase deixando cair tudo no chão. O coração saltou-lhe no peito. Catarina acordava. Ele ouviu-a mexer-se, a enrolar-se na cama, murmurando algo como mais 5 minutos. Maria Helena endireitou-se, ajeitou os cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo despenteado que teimava em escapar da fita, e mandou, no tom habitual, como se nada tivesse acontecido: vai à casa de banho, já vou fazer as rabanadas. Vocês vão acabar por se atrasar para o trabalho e depois queixam-se do chefe. E ainda acrescentou: Catarina, levanta-te, preguiçosa, o chá já está a ferver. A voz dela soou como de costume, mas ele apanhou o olhar rápido que lançou ao armário antes de se virar para o fogão a gás, arriscar o fósforo e resmungar sobre o queimador velho que mal acendia e gastava gás como se não houvesse amanhã. Ele saiu silenciosamente, mas na porta topou com Catarina, ainda a esfregar os olhos, a bocejar, com os dentes brancos e alinhados que sempre cuidava antes de dormir. A t-shirt larga dela, com gatos desbotados, presente de uma amiga no aniversário, pendia no corpo esguio, fazendo-a parecer uma rapariga dos tempos de faculdade, quando se tinham conhecido. Estás com uma cara de morto-vivo, João.
Sonhos maus ou não te caiu bem a cerveja de ontem? Murmurou ela. O sol começava a despontar nas ruas estreitas de Alfama, tingindo as paredes caiadas com tons dourados e rosados, mas dentro do pequeno apartamento de João, a escuridão ainda reinava. Ele estava sentado na beira da cama, os dedos entrelaçados, perdido no turbilhão de pensamentos que o assombravam desde a última noite. Catarina dormia tranquilamente ao seu lado, o rosto sereno e iluminado pela luz da manhã que entrava suavemente pela janela. Ela vestia uma camisola de algodão branca, um pouco larga, que deixava entrever as linhas delicadas do seu pescoço e a curva suave dos ombros. Os cabelos castanho claros estavam soltos, espalhados pela almofada desbotada, e um leve perfume de lavanda exalava dela, uma fragrância que sempre o acalmava, mesmo nos momentos mais difíceis. João sentia-se como um náufrago preso entre a culpa e o medo, uma tempestade silenciosa que ameaçava engolir tudo. No silêncio da casa, o som distante dos sinos da Sé de Lisboa marcava as horas, enquanto o cheiro do café fresco começava a invadir a cozinha, onde a sua sogra, Maria Helena, já se movimentava com a habitual determinação matinal. Ele sabia que a mulher de olhar penetrante e semblante carrancudo estava a preparar o pequeno almoço, mas algo naquela rotina aparentemente banal parecia esconder uma tensão quase palpável. Maria Helena vestia o seu robe florido de algodão, que se abria ligeiramente nas coxas, revelando as pernas robustas e as sandálias velhas de couro que rangiam a cada passo. No pulso, a pulseira de contas coloridas, aquela que João agora associava a um símbolo de poder e manipulação, brilhava discretamente à luz do sol nascente. O aroma das rabanadas fritas e do café misturava-se com o cheiro à maresia que entrava pela janela entreaberta, criando uma atmosfera estranhamente acolhedora, apesar da tempestade que se agitava no coração de João. Catarina entrou na cozinha, ainda com o cabelo molhado da ducha, vestindo uma camisola oversizet com estampas de gatos, um presente de uma amiga que ela usava para se sentir confortável em casa. Os seus olhos estavam ligeiramente inchados de sono, mas a sua voz doce e suave cortou o silêncio. Bom dia, João. Dormiste bem? Ele tentou sorrir, mas sentia-se exausto, como se uma batalha tivesse sido travada durante a noite dentro dele. A resposta saiu quase em sussurro, mais ou menos. A manhã avançava lentamente, e a tensão nas paredes do apartamento parecia aumentar a cada minuto. João tentava concentrar-se no trabalho que precisava de fazer, pequenas arrumações, desempacotar caixas, organizar a cozinha, mas a sua mente continuava a regressar àquela noite fatídica, ao olhar ameaçador da sogra, aos seus sussurros e ao bilhete que ainda guardava no bolso da camisa. Enquanto Catarina lavava a louça, a sogra aproximou-se, os seus passos suaves, quase furtivos, e pousou uma mão firme no ombro de João. Ele sentiu um arrepio a percorrer-lhe a espinha, o toque dela tinha a força de uma corrente invisível que o prendia. João, precisamos de conversar, disse Maria Helena num tom baixo, quase conspiratório, os olhos a brilhar com um misto de desafio e cumplicidade. Ele engoliu em seco, sabendo que aquela conversa poderia definir o futuro de todos. Catarina virou-se, percebendo a seriedade do momento, e juntou-se a eles, os seus olhos cheios de preocupação. Maria Helena respirou fundo e começou a revelar segredos que tinham estado enterrados por anos, histórias de família, traições e ressentimentos que justificavam o seu comportamento recente. Mas havia algo mais, uma sombra maior que pairava sobre eles, uma ameaça que nem João nem Catarina estavam preparados para enfrentar. O telefone tocou inesperadamente, interrompendo a conversa, e quando João atendeu, uma voz misteriosa do outro lado sussurrou: está apenas a começar, João. Ainda não viste nada. O arrepio voltou, mais intenso, e a sensação de que o passado sombrio de Maria Helena era apenas a ponta do iceberg. A casa, a cidade, a própria vida deles estavam prestes a ser viradas do avesso. Enquanto o sol subia no céu de Lisboa, iluminando as ruas e despertando a cidade, João sentiu o peso do segredo apertar-lhe o peito e percebeu que não havia caminho de volta. O mistério que o envolvia tinha apenas começado, e a próxima jogada seria decisiva. No silêncio que se seguiu, apenas um render distante ecoou pelas paredes do apartamento, o som inconfundível do armário antigo a ser aberto novamente. A tarde caía lentamente sobre a pequena vila de Sintra, tingindo o céu com tons alaranjados que se refletiam nas janelas antigas das casas de pedra. João sentia o peso da ansiedade apertar-lhe o peito enquanto caminhava pela calçada irregular da Rua das Padarias, perdido em pensamentos. O bilhete que Maria Helena lhe entregará ainda queimava na sua mente, uma sombra ameaçadora que se recusava a desaparecer. Ao seu lado, Catarina tentava puxar conversa, mas ele mal ouvia suas palavras. Ela vestia uma blusa leve de algodão azul celeste, que se movia suavemente com a brisa fresca, e uns jeans justos que realçavam as suas pernas esguias. Um colar simples de prata pendia no seu pescoço, balançando com cada passo.
O seu perfume doce misturava-se com o aroma das flores da primavera que começavam a florescer nos jardins da vila. João tentou esboçar um sorriso, mas a mente estava dominada pela imagem de Maria Helena naquele roupão colorido, o olhar penetrante que parecia esconder uma tempestade de segredos. A sua voz saiu pesada. Catarina, precisamos de falar sobre a tua mãe, e sobre o que ela me está a fazer passar. Ela parou, os olhos arregalados, e segurou-o pelo braço com uma força inesperada. João, não sei do que falas, mas prometo que vamos resolver isto juntos. O som do sino da igreja de São Martinho ecoou pela vila, marcando as 6 horas. Enquanto uma nuvem escura começava a formar-se no horizonte, prenunciando uma tempestade. Ao chegar à casa, perceberam que a porta da frente estava entreaberta, um sinal claro de que algo não estava bem. O coração de João acelerou, e ele entrou cautelosamente, seguido por Catarina. A cozinha estava uma confusão, armários abertos, louça espalhada pelo chão e o velho armário de Maria Helena, o centro de tantas dúvidas, estava escancarado, os seus conteúdos revirados. De repente, um som seco fez-os virar-se para a sala. Maria Helena estava encostada à parede, o rosto pálido e os olhos brilhando com uma fúria contida. Vestia o seu robe florido, agora ensopado pela chuva que começava a cair lá fora, e a pulseira colorida cintilava sob a luz trêmula do candeeiro. Acham que podem fugir dos segredos da família? Disse ela, a voz a tremer entre a raiva e a dor. Não sabem o que fizeram, nem o que vão fazer para me parar. João sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Catarina segurou a sua mão com força, os dedos a apertar como se tentasse ancorá-los à realidade. Mãe, por favor, para com isto, implorou Catarina, a voz embargada. Estamos a tentar ajudar. Ajudar? Riu-se Maria Helena, um riso amargo que fez eco na sala vazia. Vocês não sabem o que é verdadeiramente ajudar. Vocês só querem apagar o passado, esconder o que não querem ver. Nesse instante, o telemóvel de João vibrou no bolso. Ele hesitou antes de atender, e do outro lado da linha ouviu uma voz masculina, grave e fria. João, estás a meter-te numa teia da qual não vais conseguir sair. Se quiseres salvar a tua família, vais ter de jogar conforme as minhas regras. Amanhã, à meia-noite, no Largo da Portela. Não faltes. Antes que pudesse perguntar quem era, a linha foi cortada. Maria Helena sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e disse: parece que tens um novo amigo, meu querido genro. O céu lá fora escureceu completamente, e o som da tempestade chegar misturava-se com o silêncio pesado dentro da casa. João percebeu que a sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que o jogo que Maria Helena iniciará era apenas o primeiro movimento de uma batalha que iria consumir tudo que amava. Enquanto a chuva batia nas janelas, um render familiar ecoou pela casa, o armário antigo a abrir-se sozinho, como se guardasse um segredo que ninguém estava preparado para descobrir. A noite caiu sobre o casario antigo de Évora, envolvendo as ruas estreitas numa penumbra pesada e silenciosa. João sentiu o coração a bater-lhe com força enquanto caminhava pelas calçadas gastas. A direção do seu passo levava-o ao Largo da Portela, o local marcado na misteriosa chamada que receberá. O ar estava fresco, com leve cheiro a pinhal e terra molhada após a chuva da tarde, e as luzes amareladas dos postes lançavam sombras longas e tremeluzentes nas pedras irregulares. Ele vestia um casaco escuro de lã, fechado até o pescoço, e as mãos enterradas nos bolsos tentavam aquecer-se do frio que lhe invadia o corpo, um frio que não vinha apenas do inverno que se aproximava. Catarina ficará em casa, preocupada e nervosa, mas respeitava a decisão dele de enfrentar aquilo sozinho. O seu pensamento estava nela, na sua segurança, na fragilidade do seu sorriso quando vira partir. Ao chegar ao largo, a figura esguia de um homem surgiu das sombras, vestido com um sobretudo preto e um chapéu que escondia parcialmente o rosto. João sentiu um aperto no estômago, uma mistura de receio e determinação. João, finalmente. A voz era baixa, grave, carregada de uma autoridade que não deixava espaço para negações. Quem é você? Perguntou João, tentando manter a firmeza, apesar do nervosismo. Alguém que conhece segredos que Maria Helena tentou enterrar, respondeu o homem, tirando o chapéu e revelando um rosto marcado pelo tempo, com olhos azuis penetrantes e uma cicatriz discreta na bochecha esquerda. O que quer comigo? Insistiu João, os olhos fixos naquele estranho. Quero que saiba a verdade, tudo o que está por trás da fachada daquela mulher. Mas aviso, João, a verdade tem um preço, e nem todos estão preparados para pagar. Antes que pudesse perguntar mais, um ruído súbito fez-os virar. Uma sombra movimentou-se rapidamente nas ruas adjacentes, desaparecendo antes que pudessem identificar. Eles estão a vigiar-nos, murmurou o homem, voltando-se para João. E Maria Helena não é a única com segredos. Há uma teia muito maior, que envolve poder, traição e vingança. João sentiu uma mistura de medo e curiosidade a crescer dentro de si. Aquele homem era a chave para um mistério que ultrapassava tudo o que imaginara. Estou disposto a ouvir, disse finalmente, a voz firme. Muito bem, respondeu o estranho, entregando-lhe um envelope selado.
Aqui está o primeiro fragmento da verdade. Vai precisar de coragem para enfrentar o que vai encontrar. Enquanto João abria o envelope, as luzes do largo começaram a piscar, e o som distante de sirenes ecoou pelas ruas estreitas. A tempestade anunciada na véspera agora desabava sobre Évora, com trovões que rasgavam o céu e chuva intensa que molhava a capa de João. Ele olhou para o conteúdo do envelope. Fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo e um pequeno diário com capa de couro. Cada página prometia revelar um pedaço do passado obscuro que Maria Helena tentará esconder a todo custo. No meio da tempestade, João compreendeu que a sua vida estava irremediavelmente ligada a segredos perigosos, e que o caminho para a verdade seria mais árduo e sombrio do que jamais imaginara. Enquanto a chuva lavava as ruas, um novo rangido ecoou na sua mente. O som do armário antigo na casa de Maria Helena, a guardar segredos que ainda esperavam para serem desvendados. E, no fundo, a certeza de que esta história estava longe de chegar ao fim. O sol nascia tímido por entre as colinas douradas da Serra da Arrábida, espalhando um manto dourado sobre a pacata vila de Azeitão. João sentou-se no banco de madeira junto à antiga fonte da praça, o envelope aberto repousando no seu colo. As fotografias desbotadas e as cartas amareladas pareciam contar histórias de um passado que ele nunca imaginara existir. Um passado que tecia uma teia de segredos e traições que ameaçavam não só sua família, mas toda a sua vida. O diário de capa de couro estava aberto numa página marcada com uma folha seca, onde uma escrita trêmula, quase ilegível, revelava fragmentos de uma história de amor proibido e conspirações escondidas por décadas. João sentia o peso das palavras a esmagar-lhe o peito, enquanto a brisa suave da manhã lhe acariciava o rosto suado. Enquanto folheava as páginas, a sua atenção foi capturada por uma fotografia antiga. Um casal jovem, sorridente, posava junto a uma velha vinha, rodeado por vinhas e oliveiras. Ele reconheceu imediatamente a mulher, Maria Helena, mas muito mais jovem, com o rosto que irradiava uma beleza delicada, perdida agora atrás do olhar severo que ele conhecia. Ao lado dela, um homem que não era o seu sogro, com olhos intensos e uma expressão enigmática. João sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A verdade começava a emergir das sombras, mas com ela, também a certeza de que forças poderosas estavam dispostas a lutar para manter estes segredos enterrados. De repente, o som de passos apressados aproximou-se. Era Catarina, com o rosto preocupado e os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Vestia um casaco leve de lã cor de vinho, os cabelos presos num rabo de cavalo desarrumado, e trazia na mão uma pequena caixa de madeira. Encontrei isto na garagem da mãe, disse, entregando a caixa a João. Achei que devia ver. Ele abriu a caixa com cuidado e dentro encontrou um conjunto de chaves antigas, uma pequena aliança de prata com detalhe delicado em forma de coração, e um bilhete dobrado. As mãos de João tremiam ligeiramente ao desdobrar o papel, onde uma mensagem escrita com a mesma caligrafia do diário dizia: para quem ousar seguir o caminho da verdade, saiba que o perigo espreita em cada sombra. Confie apenas em quem tem o coração puro. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O passado, o presente e o futuro entrelaçavam-se numa dança perigosa, e João sabia que o seu próximo passo poderia ser decisivo. Enquanto o céu se cobria de nuvens cinzentas, preparando-se para uma nova tempestade, ele olhou para Catarina e perguntou, com voz firme mas cheia de incerteza: estamos prontos para enfrentar o que vier a seguir? Ela segurou a sua mão, os dedos entrelaçados como uma promessa silenciosa, e respondeu: juntos, sempre. No horizonte, um trovão distante ribombou, e o som familiar de um ranger ecoou na sua memória. O velho armário na casa de Maria Helena, a esconder segredos que ainda estavam por revelar. A história continuava, e o próximo capítulo estava prestes a começar.